Olá, pessoal. Eu sou Alexandre do canal Via Teófilo. Tudo bem com vocês? Hoje, de maneira especial, eu vou trazer alguém não para entrevistar, mas para partilhar sobre a sua própria vida com a espiritualidade monfortina. Temos aí o Vitor, ou, para aqueles que já o conhecem, Vitinho. Vitor, seja bem-vindo ao canal Via Teófilos. É muito bom a sua presença aqui conosco e também para todos aqueles que assistem o canal Via Teófilos, também tem o aplicativo Consagração à Virgem Maria. Sempre é bom complementar a nossa espiritualidade monfortina com pessoas que vivem essa espiritualidade no dia a dia. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, meu mais que amigo, mas é também meu irmão, né? Exato. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado também por estar junto com você, mas também com essa família que é o canal Via Teófilos, né? Porque mais do que inscritos, mais do que membros do canal, como Monfortinos, nós somos uma família, né? Exato. Então, me sinto em casa tanto com você, que é o meu irmão, mas sobretudo também com a nossa família, que é via canal Teófilos também. Então, só agradecer eu estar com vocês. E é legal que o Vitor, ele é de São Paulo, né? Eu também sou de São Paulo, mas somos de extremos distintos. Ele lá do extremo da zona Noroeste, né? noroeste, né? Que é região de Peru. Próximo à Zona Norte, isso eu estou aqui na região, eu estou exatamente nesse momento em Perus, mas que é próximo ao Pico do Jaraguá, né? Então já é finalzinho de São Paulo. E eu aqui na Zona Sul. E eu, assim como o Vitinho, em algum momento, ele vai falar um pouquinho mais, que aí tem um complemento da vida dele. Eu fui seminarista monfortino, cheguei a ser noviço monfortino, e depois, por outras vias, hoje eu sou um leigo, tenho meu filho, vivo uma vida comum, trabalho. O Vitinho, igualmente, foi seminarista monfortino, depois foi ter a sua vivência como um leigo, ainda participando das paróquias monfortinas, e uma grata surpresa que ele me revelou há pouco, que ele agora está novamente com os missionários monfortinos, mas aí vai no decorrer da nossa partilha e isso me alegra muito. Ou seja, temos uma vida que acabou conhecendo os missionários monfortinos, não nos conhecíamos, mesmo sendo de São Paulo, e essa vida monfortina nos fez nos conhecer, enfim, e a gente tem bastante partilha aí durante anos e anos e anos e anos. Vitinho, eu queria começar deixando você livre para se apresentar e falar um pouco de você, principalmente em relação à espiritualidade monfortina, como que você conheceu, como ela se desenvolveu na sua vida e hoje, assim, sempre de maneira assim resumida, porque a gente sabe que a nossa vida é uma história, mas hoje, o que é São Luís Maria de Montfort e essa espiritualidade monfortina significa para você? Vamos lá. Ela significa a minha vida em si, né? Porque é um prazer. Meu nome é Vitor Galvani Araújo, Vitinho também. Sou natural daqui de São Paulo, capital. Minha família é toda daqui de São Paulo. E tenho 30 anos. E eu nasci e cresci na paróquia São Luís Maria de Montfort, que fica no Jardim Rincão, aqui na região, então, do Jaraguá, né? E a presença da espiritualidade monfortina na minha vida, ela está presente desde antes de eu nascer, né? Por quê? Uau. Quando os missionários monfortinos chegaram aqui no Brasil e sobretudo em São Paulo, um padre muito especial e muito significativo da Holanda, o padre Humberto Runge, ele Esse é chegou no uma Jardim lenda. Rincão. Esse é uma lenda. Esse é uma lenda, né, Ale? Porque é,
deixou também de tantas coisas, mas também uma biografia de Montfort escrita que deixou, mas assim, ele é um missionário montfortino, né? Sim. Desbravou, né, os lugares, e quando ele chegou no bairro onde a minha família estava, né, que é a família da minha mãe, a minha mãe e os meus tios nasceram no Jardim Rincão. Certo. Então, quando ele chegou no Jardim Rincão, lá não tinha luz, lá ela não tinha água, as casas estavam começando. E além de trazer uma paróquia, além de trazer uma espiritualidade, ele também trouxe políticas públicas, né? Então, assim, foi uma presença montfortina que contribuiu a nível social, espiritual, político e que transformou, né? E essa, assim, é uma marca dos Montfortinos onde quer que eles estejam, né? Os padres Montfortinos, quando eles se inserem numa paróquia, eles se preocupam com o povo de Deus em todos os níveis. Espiritual, eles querem uma comunidade ativa, atuante ali na paróquia, leigos que se formam para atuar na paróquia, mas eles querem uma comunidade também socialmente bem. Então, eles se inserem ali, eles veem que o povo precisa, eles vão atrás. Isso daí é uma marca realmente dos Montfortinos, onde quer que estejam, assim como São Luís Maria de Montfort era. Ele ia lá e transformava onde ele estava. Exatamente. Porque quando Montfort ele ia nas paróquias, nas missões, né? Ele via também lá a questão das escolas, então ele reformava o espaço para fazer ali uma escola. Ele via a paróquia, então ele também reformava o espaço para fazer uma igreja mais digna. Ele via as casas e as famílias. Montfort, ele era também o que subia no telhado, né? E ajudava a consertar, a construir, a fazer. E eu acho muito fantástico, sobretudo como os nossos padres, os holandeses, né? Que fundaram a Missão Brasil trouxeram, mas sobretudo também os brasileiros em si, que tem também essa, né? Mas é uma marca Monfortina, assim como você falou, né? E antes de eu nascer, então a família Monfortina já estava presente na minha vida. Então os meus pais, então a minha mãe cresceu com os meus tios sendo coroinhas e viajando junto e participando. Minha mãe como catequista, depois os meus pais se conheceram no Jardim Rincão. Que legal. Namoraram, casaram no Rincão, e depois eu fui batizado não no Jardim Rincão, mas numa paróquia monfortina por um padre monfortino, no domingo de Páscoa. Eu amo a data do meu batismo, porque o batismo é fundamental também na nossa espiritualidade, que já vamos conversar e lembrar também. Sim. E os meus sacramentos também, na paróquia do Jardim Rincão, até a crisma. Mas tem uma questão assim... Digamos que São Luís Maria de Montfort, ele veio na sua vida assim como que por genética, né? Eu penso que sim, ele Você veio já assim nasceu meio monfortino, né? Assim, foi batizado por um monfortino, sendo que São Luís Maria de Montfort, a data mais importante da nossa vida é a data do nosso batismo, até mesmo porque a gente vai partilhando sobre isso na total consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Montfort chama de, na verdade, uma perfeita renovação das promessas das do promessas do batismo. batismo. Exatamente. Sim. Mas segue aí, Vitinho. Mas eu cresci ouvindo histórias, porque quando eu era bebê ainda, né? Então, eu nasci em 91. Então, em 93, os monfortinos entregaram a paróquia do Jardim Rincão para eles fundarem a paróquia de João Molevade, em Minas Gerais. Ah, legal. Então, eu não tive assim, eu não cresci com os monfortinos, né? Eu cresci ouvindo história dos monfortinos, entende? E tudo bem, passou. Quando eu fiz a crisma, foi fundamental para mim, foi fundamental. E quando eu fui crismado, eu tinha uma certeza que eu queria ser catequista. Legal. E aí, na minha paróquia, lá no Jardim Rincão, tinha um padre diocesano, alagoano,
muito missionário, o nosso querido sempre padre Valdirã Ferreira dos Santos, e ele, por ser diocesano, mas ele é missionário. E ele, quando ele conheceu o Monfort, ele assim se apaixonou, porque para mim o padre Valdirã, ele é um monfortino sem ser um monfortino. Aham. Ele se identificou tanto com essa questão de que Monfort é o louco da cruz, apaixonado por Nossa Senhora, missionário, e ele, antes mesmo de eu conhecer os Monfortinos, o padre Valdirã fez um hino de São Luís de Montfort, ele renovou o Jardim Rincão com a questão da novena, da festa de São Luís, e eu peguei. Então, através dele, foi a primeira vez que eu também saí de São Paulo e eu fui participar de uma missão lá no Jequitinhonha, lá no norte de Minas, com a Pastoral dos Migrantes. E eu pensei, nossa, eu quero ser missionário. E veio a proposta que depois eu fui procurar a Arquidiocese de São Paulo, isso com meus 17, 16 anos, que eu queria ser padre. Aham. Mas ali eu não sabia a diferença, não sabia que tinha uma diferença entre os padres diocesanos e religiosos. E no encontro vocacional, eles explicaram isso. E quando eles me explicaram, eu lembro como se fosse hoje, os padres religiosos, eu falei assim, olha, os missionários monfortinos. E me veio na hora na cabeça tanto o padre Humberto, né, e o Sim. padre Luizinho, né, que é hoje o nosso superior geral, e que eu cresci ouvindo histórias dele porque ele é o primeiro monfortino brasileiro, né? Exatamente. E que ele estuda, e que ele foi seminarista no Jardim Rincão, porque a minha paróquia na época ela era o Era seminário, lá? né? Era lá, então ele foi seminarista lá, ele foi pároco lá, então eu só o conhecia por nome. O E Vitinho está falando para a gente do padre Luizinho, padre Luiz Augusto Stefani, que é um padre brasileiro, o primeiro padre monfortino brasileiro, por assim dizer. Parece que houve outro Vitinho, mas há muitos anos atrás, padre Raul, isso, padre Raul, mas nós chamamos de primeiro padre monfortino brasileiro no Brasil, né? do Brasil, isso. Mas a gente está falando de muitos anos atrás. Então, o padre Luizinho, hoje, é o superior geral dos missionários monfortinos. Por aqui a gente possa entender, ele está na linha sucessiva de São Luís Maria de Montfort, né? Exato. Então, ele é considerado para nós hoje, sendo o superior geral, a voz de Montfort para os missionários monfortinos hoje, e que tão leva bem aí a missão dele com a graça de Deus, é uma graça muito grande que eu também já convivi com ele, vivi com ele no seminário. O Vitinho também é uma pessoa espetacular. No canal Via Teófilos, nós temos um vídeo onde ele dá uma bênção, mas vou trazê-lo também aqui para conversar com a gente em algum momento desse. Mas pode seguir aí, Vitinho. Enfim, entrei em contato com ele, e aí logo comecei então a conhecer também os missionários monfortinos. Então, até aí, eu só conheci os missionários monfortinos pela história. E depois eu comecei a conhecer os missionários monfortinos também como congregação. E para mim foi uma oportunidade. Bom, os Monfortinos me deram a oportunidade de, em 2010, eu iniciar, então, o seminário, né, a etapa formativa no aspirantado. Me mudei de São Paulo para João Molevade. E aí, só para entender, então, que veio, eu penso assim, que também foi um grande passo na minha história em relação a São Luís de Montfort. Por quê? Até então, eu conhecia São Luís de Montfort e os Monfortinos por ouvir falar. Aham. Mas em 2010, duas coisas fundamentais para mim aconteceram. Quando eu entrei, depois da Páscoa, em 2010, em julho, eu conheci o irmão Maurício Rochateau, que ele é irmão de São Gabriel e que é da família Monfortina, né? Porque Isso, São Luís de Montfort fundou as três congregações, né? exato. Missionários Monfortinos, as Filhas da Sabedoria e os Irmãos de São Gabriel. É. E eu participei da celebração de 50 anos de vida religiosa do irmão Maurício Rochateau. E Legal. ele tinha olhos azuis, né? E ele tinha uma devoção muito particular à Santíssima Trindade. E quando ele falou da Santíssima Trindade,
para ele, na espiritualidade monfortina, aqueles olhos que brilhavam assim para mim foi uau. Nesse mesmo dia foi a reunião do Gamo, né? Do grupo Legal. Amigos de Montfort. Que a gente Então vai eu falar conheci o aqui. irmão Maurício, né? O Gamo, que foi então a minha apresentação ao grupo Amigos de Montfort, né? Ao grupo dos leigos dentro da família Monfortina. E em 2010, também entre julho e agosto, eu li o livro de Montfort, O Amor da Sabedoria Eterna. Certo. Ah, Lê, quando eu li aquele livro, eu nunca me esqueço a última página, sabe assim, quando eu terminei a última página, que eu tô até aqui com ele, que eu peguei, olha só, essa da edição da Cleófas, meu amigo, O Amor da Sabedoria Eterna. Quando eu li esse livro, a espiritualidade monfortina que eu escutava falar, aí eu me apaixonei, acho que não tem outra palavra para dizer, eu me apaixonar no sentido que, em qual sentido? Que Montfort ele apresenta nesse livro, aqui para mim é uma carta de amor. Isso. E é É bem... uma carta de amor. É uma carta de amor a Jesus, que para Montfort é sabedoria eterna encarnada. Exato. É o verbo que se encarnou para ficar com a gente mais perto, para nos abraçar, para olhar no nosso olho. Olha, para mim, Montfort, de tantas e tantas qualidades, mas para mim eu acho que Montfort foi um homem que amou demais, sabe? E como não? Montfort eu acho que foi um homem que amou demais, amou até muito, muito até. E esse livro do Amor da Sabedoria Eterna, assim, de falar assim, não, é isso que eu quero para mim, sabe? É como que uma carta de Deus para nós, né? O É amor uma carta de de Deus para nós. Tem até uma frase assim que Montfort ele apresenta que Deus nos ama com excessos de amor, né? Essa frase para mim assim, porque Deus nos ama tanto, mas tanto, que nos ama com excessos de amor. Montfort é demais, né? E um detalhe aqui que o Vitinho comentou do amor da sabedoria eterna, que tantos inscritos do canal, aqueles que acompanham o canal Via Teófilos, falam assim, mas ele conheceu São Luís Maria de Montfort, não foi pelo Tratado da Verdadeira Devoção? Não. Vou até mostrar, ele está aqui, o tratado está aqui comigo, hein? Que é o nosso, como fala, o nosso livro mais de bolso, que é da vida. Mas eu Exato. vou dizer mas olha, isso é uma partilha entre a gente, para quem também está nos assistindo no canal. Montfort, ele nos convida a amar a pessoa de Jesus aqui no Amor da Sabedoria Eterna. Que Isso. Jesus, além de ser Deus, é gente como a gente também, exceto no pecado. A Mas que sabedoria o que eterna e encarnada. é encarnado, né? E o que Jesus mais quer é nos amar. E Montfort fala que há 4 formas, né, de nós estarmos próximos a Jesus, junto dele, né? Que é através do desejo ardente, da oração contínua, da mortificação universal e E o meio, né, mais perfeito, mais seguro e mais curto que é quem? A Mãe Imaculada, Nossa Senhora. Então, de uma parte do amor da sabedoria eterna, vem o tratado da verdadeira devoção. exatamente. Então, assim, realmente é muito complicado. Eu penso que é mais difícil nós entendermos a proposta da consagração a Jesus por Maria sem entendermos, primeiramente, a proposta do amor da sabedoria eterna. Um complementa o outro, né? Exato. Eu concordo plenamente. E no canal dos vídeos que eu faço, eu sempre comento do amor da sabedoria eterna quando eu me refiro, por exemplo, à fórmula de consagração que está no Tratado da Verdadeira Devoção, na verdade, foi retirada do amor da sabedoria eterna. Porque é que na fórmula de consagração nós dizemos ó sabedoria eterna encarnada, ó amabilíssimo e adorável Jesus, né? Por quê? Né? Então eu vou lá no amor da sabedoria eterna, no aplicativo Consagração à Virgem Maria, na terceira semana, que é o conhecimento de Jesus Cristo, durante toda a terceira semana, os 7 dias, eu medito com aqueles que baixam o aplicativo sobre o amor da sabedoria eterna.
né, Perfeito. para que eles entendam a pessoa de Jesus a partir de São Luís Maria de Montfort. E o livro São Luís Maria de Montfort, para falar sobre Jesus, sabedoria eterna encarnada, é o Amor da Sabedoria Eterna. Então, enfim, e o Vitinho, ele acaba meio que mostrando para nós que a espiritualidade monfortina, vivida no dia a dia, ela, ela não tem limites, né? Ela não tem limites. Ela é muito maior do que apenas um livro. Ela é um caminho de vida que vai se complementando na pessoa de São Luís de Montfort, que escreveu O Amor da Sabedoria Eterna, que era missionário, que amava os pobres, que amava a Virgem Maria de todo o coração, de toda a alma. Apóstolo da Cruz. Apóstolo da Cruz, o Vitinho tá com uma cruz ali, que eu já até pedi para ele um dia, e quase ele pecou contra mim, jogando a cruz em mim, mas não me dando a cruz de presente. Mas, enfim, essa é a cruz da sabedoria. Tem um vídeo no canal que eu explico sobre a cruz da sabedoria, que São Luís Maria de Montfort cunhou que foi basicamente na fundação do que São Luís Maria de Montfort chamava da sabedoria, que era um grupo de jovens que daí surgiu depois, claro, as filhas da sabedoria, né? E tem também essa imagem linda, né, de São Luís Maria de Montfort entregando o coração dele à Virgem Maria, uma imagem maravilhosa que o Vitinho também, agora aí com os missionários monfortinos, vai me mandar uma, né, Vitinho? Com certeza. Olha, o seu pacotinho, meu amigo, já está até pesado. Tem Oh, tantas coisas para levar para você. saber se vai chegar, não sei, né? Mas tá aí. Enfim, meu irmão. Então siga aí, participando da vida. Mas, para mim, assim, então foi fundamental, fundamental. A história da presença dos padres monfortinos, desde antes do meu nascimento, na fundação da paróquia que eu nasci, da minha família, da minha comunidade, que Deus me permitiu que eu nascesse, que o Jardim Ricão, né? Então, assim, essa questão de pertença, isso para mim foi fundamental. A presença da família Monfortina na minha própria família e na vocação matrimonial dos meus pais. Certo. E depois a família Monfortina, sobretudo, então, através do próprio conhecimento, né, da herança, da espiritualidade monfortina, que me abraçou e que me deu essa oportunidade, né? Então, para mim, foi fundamental. Depois, em 2013, eu fiquei entre 2010 e 2013 na formação Monfortina. No final de 2013, eu retornei para São Paulo. Certo. Fui trabalhar, fui viver uma vida também como leigo até hoje, assim, trabalhei, namorei, tive muitas experiências positivas. Você é professor, né, Vitinho? Fui professor também, né, de Legal. filosofia, história e sociologia com a molecada do ensino fundamental 2 e ensino médio. Certo. E agora, então, a partir do começo desse ano, os Monfortinos me deram a oportunidade novamente de eu retomar a formação, de retomar também o discernimento para a vida religiosa e, sobretudo, para a vida religiosa monfortina. Isso, para mim, é fundamental. E eu tenho certeza, hoje, na minha vida, que eu sou muito grato a toda essa questão. Eu gosto de dizer e de pensar que Deus, que é a Trindade, me abraçou através dos braços de Montfort. Amém. Me abraçou, como eu disse, no sentido comunitário, né, do meu bairro e do lugar que eu nasci, familiar, através da vocação dos meus pais, do matrimônio, e também na questão espiritual dos amigos que eu fiz e que nós temos os nossos amigos em comum, que você é o meu amigo em comum dessa família monfortina, e que você e todos os amigos do GAM e das paróquias monfortinas são amigos, sabe, amigos de verdade, né? Nós somos amigos realmente, porque essa é uma questão também para os nossos amigos e família do canal Via Teófilos. Ser monfortino não é ser só.
Ser monfortino, o verbo, ele é conjugado sempre no nós, porque nós somos família. E eu estou dizendo isso não é fazer média. O que mais me encanta, mas o que mais me motiva também em buscar ser membro da família Monfortina é exatamente o fato de sermos família, entende? Isso para mim é fundamental, porque é a certeza de que na missão e na prática da transformação social do dia a dia também, o nosso agir é junto. Sim. Ele não é isolado, o nosso agir é junto. Então isso é fundamental. Eu posso atestar isso que o Vitinho está falando, porque os missionários monfortinos, eles fazem questão, a família monfortina no geral, quando a gente diz família monfortina, a gente diz os padres monfortinos, que é a Companhia de Maria, os missionários monfortinos, os irmãos de São Gabriel, as filhas da sabedoria e, claro, todos os leigos monfortinos no mundo inteiro. E uma face que nós temos é sempre agir em comunidade. Sim. E tanto é que nesse período de pandemia, o monfortino é praticamente um sacrifício a oferecer a Deus. Porque realmente somos muito abraço, estar junto. O estar junto é fundamental, né? A gente fica, às vezes, anos sem se ver pela vida, né, corrida, e depois, quando se vê, se reencontra e poderemos dizer, nos reconhecemos um no outro, né, como monfortinos. Isso daí é incrível, é algo realmente de Deus, é algo que nós devemos a São Luís Maria de Montfort, né, por esse caminhar. Vitinho, seguindo a nossa entrevista, a partilha, duas coisas que eu quero te perguntar, e a gente finaliza essa primeira parte da nossa partilha, porque a segunda tem coisas muito legais que eu quero passar para o pessoal, que vai complementar bastante a nossa espiritualidade e o conhecimento sobre São Luís Maria de Montfort. Duas coisas que eu acho bem interessante. A primeira é que você nos passe um pouco da experiência que você teve, que eu sei, na visita à casa de São Luís Maria de Montfort, lá na França. Você não vai deixar de falar isso para a gente. Como é que foi fazer os passos de Montfort? Ou seja, existe, gente, uma peregrinação que eles chamam de Passos de Montfort, onde o peregrino faz todos os passos de São Luís de Montfort, desde o seu nascimento até os locais de missão, até chegar a Saint-Laurent, onde hoje estão depositados os restos mortais de São Luís Maria de Montfort. Eu sei que o Vitinho fez pelo menos parte desse caminho, né, Vitinho? E eu quero que você nos diga um pouco o que é a sua experiência de estar ali, onde São Luís Maria de Montfort caminhou, de ouvir as histórias a partir ali daquela história que você vivenciou lá na França. Essa é a primeira coisa. A segunda é surpresa até para você. Vai aí. Olha, é uma partilha, porque eu não sei nem qual adjetivo ou palavra dar pela oportunidade que eu tive, porque em 2018 eu tive a oportunidade, então, junto do Padre Guilherme, né, que é um monfortino também brasileiro, que se encontra agora na paróquia de João Molevade, na paróquia São Luís Maria de Montfort. Então, juntos, nós fomos, em 2018, à França, no mês de julho. Não foi para participar exatamente dos Passos de Montfort, mas de uma outra atividade que eles chamam de Marcha Monfortina. Certo. E a Marcha Monfortina, ela acontece há mais de 37 anos. E por causa da pandemia, então, ela foi interrompida nesse momento agora, né? E o que é a Marcha Monfortina? A Marcha Monfortina, ela também caminha, né, pelos Passos de Montfort, mas a cada ano eles buscam um tema específico da espiritualidade monfortina. Então, assim, imagina, são 37 anos que não se esgota temas e locais na França para que se possa desbravar, conhecer, rezar e peregrinar nos Passos de Montfort, né? E para mim foi tão fundamental, porque nós ficamos 10 dias na França,
e foi para conhecer a história de Gabriel de, que foi um padre, né, que ele ajudou na reconstrução, na revitalização da Companhia de Maria, dos Irmãos de São Gabriel e das Filhas da Sabedoria depois da Revolução Francesa. Sim. E ele também, que é muito pouco conhecido na nossa espiritualidade, na nossa história, mas que ele é fundamental. Então, nós fomos conhecer casas também de Gabriel de. Mas o ponto de partida da Marcha Monfortina, que foi com um grupo da França, da Itália, e também os noviços, né? E nós começamos a caminhada pela casa onde Montfort nasceu, em Montfort-Sirmet, e aí é emoção pura, é emoção pura. Eu gostaria que a gente, ali, a casa ali, não é só uma casa da França, de mais de 300 anos, não. A casa ali é nossa. A casa de Montfort é nossa também. Eu tive mais do que esse sentimento, essa experiência. O que a gente vê nas fotos, né, é do mesmo jeito também. E é uma experiência muito bonita, muito bonita. A paróquia também, local em que Montfort ele nasceu, foi batizado. Depois, a casa que Montfort cresceu em Bois Marquet, né? E também a paróquia aonde ele convivia com a família dele. Então, assim, eu não tive a oportunidade de conhecer o túmulo de Montfort em Saint-Laurent, não tive. Conheci Pontchâteau, o Calvário de Pontchâteau, que é assim, fantástico. Sim. E eu estou dizendo isso até para os nossos amigos, né, do canal Via Teófilos, que foi uma oportunidade que eu tive, que também eu sou gente como a gente, e eu sempre queria, eu não imaginava que essa oportunidade ela chegaria tão rápido assim. Mas foi, sobretudo, uma experiência para entender que Montfort existiu, que Montfort, ele andou demais, porque nós andamos quilômetros, porque nós fazíamos a caminhada diária de 2 em 2, né? E a gente andava quilômetros por dia, né? Assim, 16 quilômetros até 20 quilômetros por dia. Foi uma experiência muito interessante. De espiritualidade, né? Para dormir nas casas, nas escolas lá na França, sim, com todo mundo, mas sobretudo para entender que Montfort existiu e que Montfort ele fez o que ele fez porque ele amou demais. Porque o pouco que eu conheci dos locais onde Montfort passou, em Nantes, em Montfort-Sirmet, em Pontchâteau, até hoje, depois de 300 anos, Montfort ainda ele é vivo. Montfort é vivo, né? Montfort ainda ele é muito vivo. Então foi uma experiência muito significativa e que eu gostaria que em algum momento também nós fôssemos lá, porque todos nós merecemos sim estar aonde Montfort esteve. E uma coisa muito interessante do que você comentou, como Montfort andou bastante. Ele era um missionário, assim, com tudo que a palavra possa dizer o que é um missionário, aquele que vai, né? Aquele que desbrava fronteiras sem medo. Quando a gente fala de fronteiras, não são apenas fronteiras físicas, mas de todo tipo. Então, ele vai sem dó e sempre com o terço na mão, rezando. Não é à toa que a forma de rezar o terço monfortino é como, Vitinho? Caminhando. Caminhando. A gente reza o terço caminhando também. Eu não combinei para falar isso com você, né, Vitinho? Não combinou. Não combinou. Todo monfortino sabe que quando a gente vai rezar o terço junto, é caminhando. Nem que seja um espaço pequeno, a gente fica andando de um lado para o outro, rezando o terço. Só uma observação. Eu estava rezando o terço com o Padre Mauri essa semana, né? Essa semana está um pouco frio aqui em São Paulo, está um friozinho, né? Então nós rezamos aqui sentadinhos na capela, né? O terço. Mas depois que acabou o terço, um olhou pro outro e falou assim:
Não é a mesma coisa rezar o terço sentado do que caminhando, né? Porque nós estamos tão acostumados a rezar o terço caminhando, a Sim. lá Monfort, né? Que faltou alguma coisa, né? E é interessante como são as coisas, né, meu irmão? E a gente pega isso de que o mais importante não é a forma, mas o conteúdo, né? Então, tantos irmãos, às vezes de alguns movimentos, às vezes um pouco demasiado conservadores ou piedosos, não no sentido bom da palavra, né? Eles dizem que se não for sentado ou ajoelhado, não é terço, né? Sendo que São Luís Maria de Montfort, um ícone da devoção à Santíssima Virgem, claro que ele rezava o tercinho dele ali também, de joelhos, sentado, quando havia necessidade. Mas a maior parte dos terços dele, na vida dele, foram andando Caminhando. de um lugar para outro nas missões, com os irmãos que ele andava junto, com a comunidade. Então, essa é uma maneira monfortina de ser, né? Rezar o terço. Eu estou aqui na minha casa, eu vou rezar o terço, vou rezar também, às vezes nem o terço, eu pego, começo a caminhar pela minha casa, rezando, porque já é um jeito monfortino de ser. O Ale, porque isso que você está dizendo é tão fundamental, porque a gente traz, nós relembramos as práticas internas da consagração, né? Sim, Que é o com, para, por e em Maria, né? exatamente. Mas sobretudo, quando nós temos a oportunidade de parar, sobretudo estamos em São Paulo, vamos assim pensar, São Paulo, a vida aqui é muito corrida. E quando a gente para rezar, mais do que fundamental e necessário, a gente aproveita para descansar e, como fala, é conversar com o Senhor. Mas as práticas internas de Montfort também são tão fundamentais nas nossas práticas ativas também, porque eu estou lavando a louça, é como se eu também falasse, se a Mãe Imaculada estivesse aqui do meu lado, e ela está, como que ela lavaria a louça, né? Assim comigo. Se eu estivesse no meu trabalho aqui sentado em home office, se fosse a Mãe Imaculada que estivesse trabalhando de home office agora, como ela estaria trabalhando, né? Exatamente. E como eu posso trabalhar, né? Então, assim, é por Maria, com Maria, em Maria, é seguindo o exemplo da Mãe Imaculada nas nossas atividades mais comuns. Eu tenho um amigo meu que é padre, que ele é salesiano, que ele falava assim, que a mãe dele fez um sistema para rezar o terço, que eu não sei explicar, fez um sistema para rezar o terço na tábua de passar roupa. Então ela Uau, ia passando a roupa e ela ia rezando o terço. E eu achei aquilo tão fantástico que ele fala assim, como que consegue passar a roupa contando as Ave-Marias, mas ela fazia do passar a roupa um momento de intimidade com a Mãe Imaculada que nos leva a Jesus. é, Isso, né? não tem dúvida que ela passava roupa com Maria. Isso. Porque a Mãe Imaculada, ela também. Olha, a Mãe Imaculada devia ter uma comidinha tão gostosa, né? Ou arrumar as roupas de Jesus e de São José. A Mãe Imaculada, ela foi mãe, como muitas mães que agora estão também assistindo essa. Porque vocês que também estão assistindo o nosso canal, vocês também são mães que amam, mães que rezam, mães que trabalham, né? E realmente, a maioria do pessoal do canal Via Teófilo são todos fiéis mulheres, né? Porque realmente as mulheres são incríveis, né? No segmento a Jesus Cristo, às vezes muito mais do que muitos homens por aí. Mas, Sim. enfim, a última coisa, Vitinho. Você, então, está aí com os padres monfortinos, né? E, em primeira mão, claro, né? Tudo são previsões. Quais são os próximos passos? Bom, próximos passos são muitas possibilidades, mas que a pandemia, de uma certa forma, ainda ela está. Qual que é a palavra que eu posso usar? Ela está Limitando. ainda impedindo, né, que alguns passos ainda sejam tomados na questão prática, né? Sim, Por quê? Então, nesse momento, eu retomei a formação e o discernimento da vida religiosa de onde eu parei, né? certo. Então, eu estou como pré-noviço.
Legal. Sim, então há a possibilidade de fazer o noviciado seja na Colômbia, assim como você teve a oportunidade. Sim. Também chegou a proposta de poder ser na França ou também na Itália, né? Olha que oportunidade que seria. Também tem a teologia que há o hábito também, o costume da teologia ser no Peru, porque somos uma única delegação entre Peru e Brasil, Isso. né? Aqui os monfortinos, né? Mas a pandemia está impedindo essas tomadas de decisões, sobretudo por conta dessa questão prática de poder viajar e até mesmo de formar turma, né? Então, nesse momento, eu estou aqui na casa em Perus, na paróquia Santa Rosa de Lima, muito próxima aqui à estação de trem da linha Rubi, né, Perus, com Uhum. os padres Luciano e o padre Mauri, né, monfortinos. Há também um padre diocesano que é o Gutenberg, que ele veio de Moçambique, e ele então está fazendo uma experiência aqui com os monfortinos. Então eu, digamos assim, que eu estou muito bem servido, né? Eu não tenho dúvida. Eu estou muito bem servido assim da experiência monfortina no dia a dia, porque a paróquia Santa Rosa de Lima aqui em Perus é uma paróquia muito dinâmica. Sim. O Padre Luciano também é muito dinâmico. É, E mesmo em tempo de pandemia, aqui não para, né? para. Eu imagino. Não. Então a experiência aqui é paroquial. E Monfortina aqui também é muito intensa. Então, a gente retomou alguns temas da vida religiosa. Nesse momento, estamos todas as manhãs com o Padre Luciano estudando uma introdução à Mariologia. Nossa, que interessante. É, legal. Então, nós estamos com o livro do Dom Murilo Krieger agora, e trazendo, né, a importância da Mãe Imaculada no processo histórico também da Igreja, nos concílios e nos sínodos e nos dogmas. Foi citado Montfort também, né? Então, esse período de formação e adaptação aqui em Peru, para mim, está sendo assim, Nossa, bom que legal, demais. Vitinho. Eu fico muito feliz pela sua caminhada. Gente, ó, nessa primeira parte da partilha com o Vitinho, a gente conheceu um pouco mais aí da pessoa dele e de quanto a espiritualidade monfortina, ela é ampla e ela tem tudo a ver com a nossa vida no dia a dia. Agora, eu vou deixar vocês na expectativa do próximo vídeo. Eu continuo aqui com o Vitinho, que no próximo vídeo ele vai falar com a gente sobre o GAMO, Grupo Amigos de Montfort. Exatamente. É um grupo de leigos. Eu vou deixar para ele mesmo falar, tá bom, gente? Então, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo daqui a alguns dias. Até Até mais. lá.